tema de hoje é sobre a igreja no tempo do fim. A nota que escolhi para leitura é esta: a grande obra do Evangelho não deverá ser concluída com menor manifestação do poder de Deus do que a que marcou no seu início. As profecias que se cumpriram no derramamento da chuva temporã, no caso, em Atos capítulo 2, no início do Evangelho, devem novamente se cumprir na chuva serôdia ao final, ou seja, no tempo do fim, um poder em maior plenitude do que aquele que ocorreu em Atos capítulo 2. Bom, a leitura de hoje fala de maneira mais incisiva a respeito da necessidade de abnegação, de trabalhar, de viver como se estivéssemos vivendo o último dia, e da missão especial em que todos nós devemos nos comprometer, nos envolver, em pregar, em falar do amor de Deus, da bondade, dos seus planos, da restauração, da graça e do juízo a todas as pessoas ao nosso redor. Mas eu gostaria de destacar 3 coisas importantes que podem nos ajudar a ter um vislumbre melhor, tanto da igreja dos últimos dias, quanto dos eventos que acontecem ao nosso redor. Então, primeiro é que as profecias revelam um futuro cada vez mais hostil com a verdade e com aqueles que vivem a verdade. Primeira coisa, as profecias revelam um futuro cada vez mais hostil com a verdade e com aqueles que vivem essa verdade. Segundo, o apelo de Deus é que a gente não permita que essa hostilidade, que essas provas duras que o mundo às vezes nos impõe, que elas não venham a minar, diluir a nossa fé e o nosso compromisso espiritual. E terceiro, quanto mais difícil o mundo se tornar, mais nós devemos nos firmar nessa verdade. Quanto mais hostil o mundo se torna contra a verdade e contra aqueles que vivem essa verdade, mais firme e mais perseverante nós devemos ser. A grande verdade, amigos, é que o anjo, aquele que caiu e que se colocou como inimigo de Deus, inimigo da verdade, inimigo daqueles que vivem a verdade, pois bem, ele crê que quanto mais ele transformar o mundo num mundo hostil contra a verdade e contra aqueles que vivem a verdade, ele crê que essas pessoas recuarão em sua fé. Ele crê que essas pessoas recuarão em seu compromisso e fidelidade com Deus, pelo medo das privações, pelo medo do sofrimento, da angústia que isso talvez venha trazer sobre as suas vidas. Mas a mesma água que amolece a batata é a mesma água que endurece o ovo. Ou seja, não são todos que recuam em sua fé por causa das dificuldades. Há também aqueles que usam as mesmas circunstâncias hostis para transformá-las em oportunidade de fé, em oportunidade de compromisso, em oportunidade de mais perseverança. E eu encerro dizendo o seguinte: quanto mais o mundo se tornar hostil contra a verdade de Deus, mais nós devemos levantar a bandeira dessa verdade. Quanto mais o mundo se torna hostil contra a sua fidelidade à verdade de Deus, mais perseverança, mais compromisso e mais fidelidade nós devemos ter. Orando reconheço quem tu és. Meus joelhos lanço aos teus pés. Quero entregar a minha vida em tuas mãos. Uma vida